módulo principal, muitas vezes é aquele que tem a main, não é? A main está aqui. A main vai instanciar objetos deste módulo, deste e por aí fora. Este módulo vai precisar de instanciar objetos do módulo E e de outros módulos que possam existir. O D é a mesma coisa. Ou seja, a raiz da nossa aplicação está aqui. Agora, para isto funcionar, nós temos que ter a aplicação já montada, ou seja, os módulos todos já desenvolvidos. Ou seja, se nós quisermos integrar constantemente, há agora um chavão que está na moda, que é o chavão do Continuous Integration, que é a integração contínua, onde a ideia que está por trás é qualquer alteração à aplicação dá origem à integração desse novo módulo nos sistemas completo. Ou seja, nós já fazemos a alteração, por exemplo, no módulo C, compilamos no módulo B, no módulo B, compilamos o módulo B e o módulo B depois não deve causar qualquer problema ao sistema como um todo. E aí fazemos a integração contínua, estamos constantemente a fazer alterações e a integrar. Isto porquê? Porque quanto mais cedo nós integrarmos o módulo, é esta a ideia que está por trás disto tudo, dos testes e não só das práticas da engenharia de software, quanto mais cedo nós integrarmos este módulo no sistema, mais cedo nós conseguimos identificar os problemas e mais pequenos são os problemas. Portanto, se nós alterarmos os módulos todos e depois integrarmos os módulos no final, nós vamos ter este efeito, o efeito Big Bang. Ou seja, nós não conseguimos saber se o problema está no módulo B, está no módulo D, está no módulo F. Então, se os módulos tiverem uma dimensão já considerável, o impacto ainda vai ser maior. Enquanto no nosso código nós controlamos isso, podemos fazer lá uns console logs, no caso da integração, os problemas que advêm da integração, nós não temos essa possibilidade porque muitas vezes não controlamos o código que está dentro dos módulos. Quais são os artefactos que nós precisamos, e são artefactos conceptuais, que nós precisamos para fazer os testes de integração? Se nós pensarmos na integração completa, nós não vamos estar preocupados com qualquer técnica de integração, uma vez que o objetivo aqui é colocar os módulos todos ao molho, deixar primeiro codificá-los e depois colocá-los todos ao molho a funcionar. Portanto, esta é a solução amadora para este problema. Portanto, depois os programadores passam semanas ou meses a tentar identificar onde é que estão os problemas, acusam-se uns aos outros, porque um diz que é o programador de módulo C, diz que foi o programador de módulo B que introduziu erros no sistema e vice-versa. Para evitar este problema, há outro tipo de soluções que podem ser consideradas ao nível dos testes. Ao nível dos testes e também ao nível do desenvolvimento, que também afetam depois o desenvolvimento. Considerando que nós não temos os módulos todos envolvidos e queremos fazer já a integração, nós podemos criar os módulos isoladamente, mesmo que as dependências não estejam criadas, e depois, para fazer os testes, e só depois então codificar os módulos que estão à volta. Para isso há dois conceitos aqui importantes, o conceito de driver e o conceito de stub. Isto do ponto de vista da implementação é código normalíssimo. Ao nível conceptual, eles vão assumir papéis específicos. O que é um stub? Vamos começar pelo stub. Vamos imaginar que nós temos o módulo D desenvolvido, mas o F ainda não está. No entanto, imaginem que o F é o módulo que permite aceder à base de dados.
Okay? Mas nós queremos testar, e temos aqui o D, que pode ser, por exemplo, a gestão de utilizadores. Okay? Isto é a gestão de utilizadores. Eu quero testar este módulo sem a base de dados ainda está, neste caso, a base, pode ser só a base de dados ou pode ser também o componente que depois interage com a base de dados. Portanto, vamos assumir que toda a gestão de base de dados está aqui. Agora, nós não temos este módulo desenvolvido, como é que eu posso testar o D e integrá-lo com um componente que ainda não existiu? Aquilo que normalmente se faz é criar um stub, também há uma, já vamos ver à frente, há outra abordagem, que é utilizar mocks, para evitar codificar os módulos dependentes para ter que testar um módulo que nós já concebemos. Ou seja, se o D estiver já desenvolvido, codificado, e não tiver o F, eu posso querer testar o D, mas testar o D já é integrado com o F, apesar de ele não existir ainda. Então o que é que nós fazemos? Criamos um stub, portanto, não é mais do que um componente que vai representar o módulo que ainda não está desenvolvido. Para isso, este stub tem que ter a mesma interface e tem que ter um comportamento já específico. Por exemplo, se eu quiser fazer o teste para o registro de um utilizador específico, este stub pode ter exatamente a mesma interface do F, que gera a base de dados. No entanto, em vez de implementar toda a funcionalidade do F, aquilo que ele vai fazer é implementar a funcionalidade mínima para eu poder testar. Por exemplo, a funcionalidade mínima pode ser ter um método vazio e, ao fazer o registro na base de dados, ele me diz OK. Okay? Ou envia, por exemplo, se forem módulos conectados por um web service, pode ser um 200. Portanto, envia um HTTP 200, sempre que for registado com sucesso um utilizador. O stub também pode ter aquilo que são chamadas as scanned answers, são as respostas enlatadas. Ou seja, se eu quiser ir buscar, para testar este módulo, se eu quiser ir buscar os dados específicos do utilizador, eu posso ter um método aqui, não é no componente que ainda não está implementado, mas sim no stub que vai substituir, que me vai devolver um JSON específico só para aquele cliente. Ou seja, eu vou ter respostas específicas apenas para invocações que à partida eu sei que vou ter que fazer. No entanto, não tenho a implementação final. No driver, o driver é o oposto. Vai haver um componente, neste caso é o A, que vai necessitar do D. Okay? No entanto, esse A ainda não está montado. Okay? Ainda não criamos o A. Então nós vamos ter que imaginar o tipo de invocações que o A vai fazer no D. Ou seja, eu para testar o D, se o A não estiver implementado, eu vou criar um componente que idealiza, parte do pressuposto que eu vou fazer, por exemplo, imagina que tenho aqui a função F, eu vou ter que chamar a função F com um conjunto de parâmetros, e para testar o D eu vou criar então o driver, que não é mais do que um componente que me invoca a função com parâmetros representativos. Portanto, é exatamente o oposto. Portanto, o D vai invocar funções no F, criamos um stub com respostas pré-definidas que vai substituir depois o comportamento do F. Para testarmos o D na perspectiva de quem o vai utilizar, temos que criar também aqui um componente falso, isto vai ser um componente falso, também chamado duplo, porque vai representar o comportamento normal, que vai simular um conjunto de invocações standard ao D. Portanto, estes dois conceitos são importantes para perceber o que é que vem a seguir. Até aqui, há dúvidas? Não, setor. Não?
Ok, então, portanto, o efeito Big Bang é aquele que vimos há pouco. Fazemos os testes de unidade são sempre feitos individualmente, fazemos um teste individualmente e depois fazemos um teste de integração com todos os componentes. Portanto, isto obriga-nos a ter todos os módulos já criados. Depois temos a segunda abordagem, que acaba por ser até aquela que é mais utilizada. Vamos ver as outras, mas esta é aquela que é mais utilizada, que é aquela em que nós vamos codificar aqueles módulos iniciais. Por exemplo, eu vou codificar o A, o B, o C e o D. Pronto, já tenho estes módulos. Ainda me falta o E e o F. Vamos supor que aqui o E é um módulo que me permite gerar PDFs e o F é um módulo que me permite enviar e-mails. Portanto, envia-me aqui e-mails que gera PDFs. Eu não tenho ainda estes criados e como tal eu quero testar o A, B e o C, D porque acabei de implementá-los. Vou fazer um teste de integração. Primeiro tenho que fazer sempre os testes de unidade individualmente em cada um deles. Depois vou fazer os testes de integração. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para testar estes módulos daqui para cima sem ter os módulos E e F implementados? Tenho que criar o quê? Utilizando, nós atrás vimos que existem dois tipos de substitutos para os componentes que estão por implementar. Aqui os componentes, nós não estamos a associar um nível de granularidade a estes componentes. Um componente aqui pode ser só uma classe, pode ser um conjunto de classe, pode ser um módulo, pode ser um módulo, no caso do Java, nós nas últimas versões já temos o conceito de módulo, que agrupa os packages, pode ser um package, portanto, é um grupo de funcionalidades, é isso que representa um componente. O que é que, tendo em conta os dois artefactos principais nos testes de integração, portanto, o driver e o stub, o que é que eu vou utilizar aqui? Stubs. Ou seja, eu vou ter que representar o comportamento destes dois módulos, utilizando módulos que os vão substituir para respostas já pré-determinadas. É chamar aquelas respostas enlatadas, não é? Em que o módulo vai devolver sempre o mesmo valor e está à espera sempre de um conjunto de valores, tudo depende depois até onde é que quisermos ir, sempre para uma ou mais configurações de invocações, mas são sempre invocações pré-determinadas, caso contrário, mais valia implementarmos logo o módulo final. Portanto, nós aqui criamos um substituto, um substituto para o E e outro para o F. Não se esqueçam, voltando atrás, que os stubs são substitutos para as dependências. Portanto, se o D depende do F, nós criamos um substituto para o F. O driver é aquilo que permite representar as invocações típicas que são feitas ao componente que nós estamos a testar. Ok, então criamos um stub para o E e criamos um stub para o F. Ok, esta é aqui a representação, se quiserem, é outra abordagem. Aqui vamos supor que a mesma situação, só que com um outro cenário, temos o A, temos o B, e depois o E não está implementado, tem aqui o stub. Portanto, o duplo que vai representar. Aqui vamos assumir que o C já está e aqui o F está por implementar também. Portanto, é outra representação para aquilo que tivemos a ver. Depois temos a segunda abordagem, que é a abordagem bottom-up. A abordagem bottom-up segue o procedimento inverso, ou seja, a ordem inversa de implementação. Ou seja, começamos pelos componentes que estão mais abaixo,
vamos implementando os que estão, integrando e implementando aqueles que estão mais acima até chegarmos ao componente principal. Okay? Já agora, eu não disse no início, isto ainda está em inglês, porque eu fiz o update no ano passado e como tive que fazer, tive que dar esta aula no estrangeiro, acabei por manter aquilo que estava feito, não trazer para português. Eu acho que ninguém chateia com isso também. Se alguém chatear, diga, eu posso traduzir para português. Alguma dúvida até aqui? Qual é que é a diferença entre, então, nós usarmos um driver ou fazer unit tests que chamam tipo as funções? Não, o driver pode ser implementado por uma, não é uma unit test, não é a melhor solução, mas por uma classe que vai substituir, aqui até pode, no driver até pode ser uma unit test, porque aqui nós não estamos a ver como é que, ainda não estamos a imaginar a implementação aqui, né, nesta fase. Estamos preocupados com os conceitos. Nós temos que ter algo, no caso do driver, que faça a invocação de métodos no D. E nós temos um teste normalíssimo de unidade em Java, por exemplo. Só que a forma como o teste vai ser criado, ou seja, isto tanto pode ser um teste normal como pode ser uma classe, não é isso que está em causa. E o que está em causa é a forma como o teste vai ser criado. E o teste tem que ser criado para invocar métodos representativos, invocar a interface aqui neste componente, de forma a que o D possa ser testado com invocações típicas. Vamos supor que o D vai ser testado, o D permite fazer o registro de utilizadores. E vai ser testado através da invocação do método registro do utilizador com um conjunto de dados. Eu vou criar um driver que me vai permitir fazer essa invocação. Okay? Portanto, não estamos preocupados ainda se vamos meter aqui um unit test do Java ou se vamos criar uma classe específica para fazer essa invocação. Aquilo que é importante não é a implementação, é o conceito em si. Okay? Portanto, a mesma coisa aqui, eu posso utilizar, há tecnologias que me permitem criar, há bibliotecas, há frameworks que me permitem criar stubs automaticamente para substituir componentes, ou podemos ser nós a criá-los também. Agora, a implementação aqui não é importante nesta fase, é o conceito em si. Okay? Nós aqui vamos ter que criar o quê? Stubs ou drivers? Drivers, porquê? Porque nós as dependências estão sempre cobertas. Nós começamos pelo E, não é? Deste lado. Depois implementamos o B. O B depende do E, não é? No entanto, esta seta que está aqui no diagrama representa a ordem da implementação, ou a ordem dos testes. Não representa as dependências. As dependências mantêm-se, são aquelas iniciais. Quer dizer que nós nunca vamos necessitar de criar steps para as dependências, porque elas já estão criadas. Nós começamos pelas dependências e vamos subindo até chegar à aplicação principal. Como nós não temos dependências por implementar, quando chegarmos aqui ao B, quando implementarmos o B, o E já está implementado, portanto o B, a dependência do B já está implementada, nós não precisamos de steps para representar o E. Nós precisamos de quê? De drivers que vão testar o B para um cenário normal, ou seja, vão fazer invocações típicas do A no B. Portanto, o A é que ainda não está implementado. Portanto, temos que criar aqui um driver que vai representar o A na invocação de métodos, por exemplo, das classes do B. Portanto, a ideia é inverter aqui a ordem. Portanto, no processo anterior, nós começávamos pelo geral, por exemplo, criávamos a função main. Depois criámos o módulo de registro de utilizador. Okay? Depois criámos o módulo que gerava um PDF com os dados do utilizador, vamos supor. Então começamos primeiro pela main, só depois é que implementamos os módulos derivados, as dependências.
Aqui ao contrário, começávamos por implementar o módulo que fazia os PDFs, emitia PDFs, depois passávamos para o módulo que registava o utilizador e só depois é que criávamos a main onde integrávamos tudo. A main aqui, pronto, pode ser a interface principal ou a interface da aplicação. Portanto, estamos a fazer o processo inverso. Em termos de consequências, quais são as consequências de utilizarmos um bottom-up relativamente a um top-down? Nós temos que começar a fazer a integração pelas dependências. Isto leva a quê? Leva a que os programadores que estão a desenvolver a aplicação não tenham ideia do projeto como um todo, do projeto final. Quando nós começamos pela main, ou pela interface, temos uma interface gráfica, que vai disputar o processo todo, quando passarmos para a implementação do B, nós já temos uma visão desta main. Okay? Portanto, nós já sabemos como é que a aplicação vai ficar, como um todo. Ou derivarmos nos módulos, até ao módulo que está ao nível mais abaixo, por exemplo, aquele que permite a comunicação com a base de dados, ou aquele que permite executar rotinas específicas na aplicação, nós estamos a fazê-lo com a visão do todo. Aqui, isto no top-down, não é? Neste aqui no bottom-up é o contrário, portanto, nós primeiro implementamos coisas específicas, o acesso à base de dados, o envio de e-mails, etc, aqueles componentes mais pequeninos, o logging, e só depois quando chegamos aqui acima, no final do projeto, é que conseguimos ver o todo. Ou seja, para uma equipa que está a trabalhar num projeto, esta abordagem pode ser proibitiva, pode trazer problemas depois ao nível da gestão do projeto. Por isso é que a top-down acaba por ser a mais utilizada. Portanto, não tem que o ser, há projetos em que faz sentido a abordagem bottom-up, ou em que existe essa política. No entanto, o top-down normalmente tem essa vantagem de estar relacionado com a gestão do projeto e que não faz parte do bottom-up. Portanto, o bottom-up, pela natureza do bottom-up, não é possível fazê-lo. Quando é que o bottom-up pode ser utilizado? Quando é que é mais adequado que ele pode ser utilizado? Quando nós temos bibliotecas aqui a este nível, ao nível mais baixo, que podem comprometer o projeto. Portanto, quando nós temos uma biblioteca, vamos supor que temos aqui, em vez de ser e-mail, é uma biblioteca de machine learning que tem que fazer reconhecimento de qualquer coisa. Vamos supor. Eu falo muitas vezes no machine learning, porque machine learning é das áreas onde normalmente o projeto pode acabar por falhar, porque nunca sabemos à partida, ou porque não temos dados suficientes, ou porque os modelos que nós utilizamos não estão adequados, ou pela complexidade do problema, muitas vezes nós não conseguimos ter resultados aceitáveis. Portanto, vamos supor que esta era uma feature do projeto muito importante. Fazer identificação de um padrão qualquer. Quando nós temos um problema com estas características, portanto aqui no caso do Machine Learning, faz sentido nós começarmos pela dependência, que está mais abaixo na hierarquia, que será o F, e só depois então implementar o resto. Isto porquê? Porque podemos falhar logo aqui, não é? Portanto, quando os maiores problemas na implementação do projeto, aqueles problemas que podem surgir, estão aqui no nível mais abaixo, nós vamos começar por implementar esses módulos. Okay? Portanto, neste caso é uma questão de prioridade ao nível da implementação. Portanto, quando nós temos projetos com essa natureza, utilizamos o bottom-up. Quando não temos estes problemas, utilizamos o top-down
pelos motivos que tivemos a ver. Alguma questão que queiram colocar? Parece que não. Não? Portanto, temos aqui o esquema de testes. Imaginando que nós temos o E e o B já criados, o A ainda não está, o que é que nós fazemos? Criamos um driver para o A. Não é? Mesma coisa aqui deste lado, temos que ter um driver para o A quando o D e o F estão implementados e o A ainda não está. Ok? Portanto, os drivers são utilizados para representar os clientes dos módulos que nós estamos a testar. Portanto, os stubs para representar as dependências. Depois temos a abordagem intermédia, que é uma abordagem bastante mais complexa, que é a abordagem sanduíche. Não é mais do que a combinação das duas anteriores. Portanto, e aqui o que é que nós temos? Começamos por uma camada intermédia, porque podemos ter várias, ou seja, começamos sempre pela middle layer e fazemos bottom-up para os componentes que estão acima e top-down para os componentes que estão abaixo. Há aqui assim, nem tudo é um mar de rosas. Por exemplo, a abordagem Big Bang, aparentemente, é uma má abordagem. Não é? Porquê? Porque estamos a integrar tudo. No entanto, se nós esquecemos os problemas da integração, esta abordagem é aquela que, imaginando, suponham que temos um mundo ideal em que não há integração, em que não há problemas na integração. Portanto, é o cenário perfeito. Num cenário perfeito, esta seria a melhor abordagem. Porquê? Porquê que acham que integrar tudo de uma vez é sempre a melhor abordagem? Nesse cenário, nesse cenário perfeito. Consumo de recursos. Porquê? Porque não temos pessoas a trabalhar constantemente na integração e é tudo alocado numa única... Não, mas nós temos de trabalhar na integração. Mas qual é o custo da integração? Aquilo que disseste faz sentido. Não, o custo aqui está relacionado com a pessoa aos testes, a criação dos drivers, enfim. Porque no cenário que tudo corre bem, correu bem. Eu não preciso, entre aspas, fazer isso ou gastar tanta energia com... Pois, gastar energia com a integração incremental, porque temos que criar stubs. Com os testes de integração, porque se é num cenário que tudo corre bem, faz tudo, junta tudo e tudo certo, não é? Não, mas a abordagem não é... Não, a abordagem aqui é a integração em si, não é nos testes. Okay? Vamos supor que temos teus testes normais, no entanto, não temos os problemas de diagnóstico resultantes de integrar tudo de uma vez. Nós aqui não vamos criar stubs, nem vamos criar drivers, certo? Ou seja, esses stubs e drivers apresentam custos que temos que absorver, não é? A equipa tem que absorvê-los, de alguma forma. E uma questão, se tivermos uma aplicação já implementada e quisermos fazer testes, seria essa abordagem também? Sim, quer dizer, se a aplicação estiver toda implementada, nós temos que fazer isto, não é? Nós estamos a falar em fazer testes de integração e aplicações que estão em desenvolvimento. Se ela já estiver implementada, não há nada a fazer, não é? Aí temos mesmo que aplicar o Big Bang. Mas a questão é mesmo, uma das questões, um dos problemas é o custo dos stubs e dos drivers. E qual é o outro? Na abordagem incremental, o que é que tem que acontecer? Na abordagem incremental, nós temos que implementar os módulos progressivamente, não é? Ou seja, neste caso em particular do Big Bang, nós podemos ter uma equipa a trabalhar aqui, outra a trabalhar aqui, outra a trabalhar aqui, outra ali e outra aqui, certo? E depois no final integramos. Ou seja, temos paralelismo.
Na abordagem incremental, nós não podemos ter uma equipa a trabalhar aqui e outra ali. Temos que focar primeiro nestes módulos que estão no nível mais abaixo. Ou seja, reduzimos o paralelismo, criamos aqui sequencialidade. Ou seja, criamos barreiras ao desenvolvimento, não é? Portanto, temos que implementar progressivamente. Não podemos ter equipas a trabalhar ao mesmo tempo em módulos diferentes. Quer dizer, se podemos, mas nos módulos que estão mais abaixo. No caso do bottom-up, no top-down é naqueles que estão mais acima. Não é? Portanto, o paralelismo aqui perde-se. E perdendo o paralelismo temos também aqui custos. Portanto, temos 2 custos associados a este processo. O primeiro é o do paralelismo, portanto temos que implementar as coisas progressivamente e mesmo que haja recursos em termos de equipas para implementar, os outros não conseguimos. O segundo é o custo de criação de stubs e mocks, e já vamos ver o que são os mocks, e os drivers, que impedem depois o próprio projeto, a progressão do próprio projeto. E oferecem custos também em termos de desenvolvimento. Portanto, são as duas vertentes, custos e paralelismo. Isto obriga a sequencialidade. O sanduíche, a abordagem sanduíche, a questão que se coloca aqui é porque misturar as duas. É precisamente porque nós podemos reduzir uma parte do custo de desenvolvimento, portanto, nomeadamente ao nível por causa do paralelismo, etc., utilizando a abordagem intermédia. Portanto, nós codificamos aqui os módulos intermédios. Os módulos intermédios podem ser aqueles que oferecem maior risco. Por exemplo, no caso do bottom-up, vamos assumir que estes componentes são os que oferecem mais risco, são os que estão mais abaixo. Se nós detectarmos que são os do meio que têm que ser implementados primeiro, há aqui também a ordem que é definida, em termos de implementação, pela equipa e pelo cliente final, não é? Quer seja porque aqueles módulos são importantes para o cliente final, de alguma forma, quer seja porque oferecem risco e, portanto, têm que ser desenvolvidos primeiro para reduzir o risco do projeto. E aí nós começamos por esses intermédios. Depois o que é que fazemos? Fazemos bottom-up para cima e fazemos o top-down para as dependências. Isto raramente é utilizado por causa da complexidade que está associada ao processo. Assim, já o bottom-up e o top-down já têm alguma complexidade. Nós não estamos a falar só destes módulos, estamos a falar de muitos módulos e temos que criar drivers, stubs, etc. E o processo torna-se complexo. Fazer esta mistura, pronto, este processo é possível, mas não é implementado com alguma regularidade, mas é importante que saibam que ele existe. Portanto, é a combinação dos dois e a natureza dele, é preciso que percebam qual é a natureza do processo. Ok, temos limitações. Big Bang obriga a que o software esteja todo desenvolvido. Portanto, isto é só para fazer um resumo. Os issues, ou seja, os problemas são mais difíceis de diagnosticar. Portanto, a maior parte dos erros são fail silent, não conseguimos perceber, ou se não são silent, estão mascarados de alguma forma, não conseguimos descobrir a origem do problema, porque não conseguimos andar a fazer logging. Uma das soluções para este problema é obrigar a todos os componentes a fazer logging das ações que estão a ser realizadas. Aliás, esta é uma das boas práticas de software. Depois temos a top-down. Em termos de limitações, isto obriga a que muitos testes sejam testados já no fim do ciclo. Portanto, mas isso é assumido, já é a natureza da abordagem. As condições de teste podem não ser muito simples, portanto, isto vai dar origem depois também à questão dos stubs. Muitas vezes nós temos que criar stubs que representam o módulo final com as funcionalidades básicas. Muitas vezes é difícil fazê-lo. As funcionalidades simples da aplicação podem obrigar-nos a escrever muito código.
Ou seja, o custo, podemos estar aqui ali quase a chegar no limite a implementar parte do módulo final. Isto tem custos consideráveis. E há aqui outra questão importante, que são as funções I/O, que devem ser adicionadas antes dos stubs. Isto porquê? Porque muitas vezes estes componentes que estão no fundo da hierarquia são aqueles que têm as funções I/O, portanto, aquelas funções que permitem aceder a recursos externos, portanto, aceder, por exemplo, a ficheiros, a base de dados, etc. E nós podemos precisar cá em cima destas funções e não conseguimos mesmo muitas vezes replicá-las com stubs porque são extremamente complexas. Portanto, as funções básicas aí muitas vezes têm que ser adicionadas. Portanto, acaba por não ser um top-down puro. Portanto, muitas vezes temos que fazer remendos na abordagem para poder depois implementar a aplicação. Depois temos o bottom-up. No bottom-up os drivers podem ser considerados mais complexos que os stubs. Isso acontece muitas vezes. Porquê? Porque é que os drivers são mais complexos? Muitas vezes não, é quase sempre. Porque enquanto no B nós sabemos à partida que, olhando para a implementação do B, vamos ter que chamar a função x, y e z no módulo que está abaixo, com estes parâmetros, é muito mais complexo nos drivers. Nós sabemos quais são os tipos de invocação que nós vamos fazer no B. Porquê? Porque ainda não implementámos este módulo. Como este já está implementado, nós já sabemos quais são as invocações que vão ser feitas aqui. Como o A ainda não está implementado, é muito mais difícil imaginar qual é o tipo de invocações que o A faz no B. Portanto, nós estamos no B, não é? Portanto, criar um driver para o B pode ser até mesmo quase impossível, não é? Em certos casos pode não ser sequer execuível. Portanto, a complexidade é bastante maior. Portanto, e podem não replicar o comportamento. Portanto, são mais complexos e podem não replicar o comportamento porque é difícil prever o tipo de invocações. Portanto, os erros de design são, isto aqui é um aspecto também importante. O que é que são erros de design? Nós, antes de implementarmos a aplicação, temos que criar a estrutura da aplicação. Quais são as classes, como é que elas são dependentes entre si, se o construtor inicializasse classe, se não inicializa, se temos a funcionalidade do lado do cliente, do lado do servidor, etc, etc. E como estamos preocupados em implementar os módulos que estão no nível mais abaixo, só na fase final, quando implementamos, quando integramos a aplicação como um todo e vimos o interface em si já montado, é que nós apercebemos de erros que foram introduzidos inicialmente no processo de desenho da aplicação. Portanto, o facto de não termos a big picture no início leva-nos a que erros na arquitetura só sejam detectados depois já numa fase final. Daí que ser sempre preferível, quando possível, utilizar o top-down. E a parte da interface é sempre testada no fim, porque a interface é agregadora, e aqui a interface é a interface com o utilizador, porque essa interface é agregadora, nós estamos preocupados com os módulos específicos. Aqui o sanduíche tem custos maiores, porque é muito mais complexa, portanto, raramente é utilizada, acaba por ser um modelo conceptual teórico, não quer dizer que não seja utilizado em alguns projetos específicos. E quando os módulos estão muito interligados, não sei se lembram dos princípios da engenharia de software em termos no que respeita ao design de aplicações, os módulos têm que sofrer de fraco acoplamento e elevada coesão, não é? Se o nível de acoplamento for superior àquilo que é considerado normal, ou seja, se tiverem uma dependência muito forte, esta abordagem também não é
não é recomendada, não é a melhor abordagem para isso, também tudo isso está relacionado com a complexidade do modelo. Portanto, já gerir o top-down e bottom-up é complexo, o sanduíche é muito mais complexo do que isso. Portanto, não vale a pena adotarmos, a não ser que haja um motivo forte para isso. Ok, isto é arquitetura, basicamente. Arquitetura e método de integração. Vamos ver agora a análise dos artefactos. Todos os componentes que são utilizados para representar outros objetos são chamados de duplos. São doubles que vão representar o componente final. Portanto, são objetos que representam um objeto que ainda não está implementado. Portanto, é um objeto mais simples que representa um mais complexo que ainda não está implementado. No entanto, vamos precisar desses objetos para testar o componente, um componente específico num sistema. Então, há vários nomes para estes duplos. Portanto, vimos os stubs, a questão dos stubs. Os stubs, portanto, fornecem as tais respostas enlatadas, não é? Fornece respostas para a classe dependente, aquela que invoca o stub, faz a verificação do estado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vai testar apenas a interface, não vamos ver apenas se o módulo X chama o método Y, vamos ver também se os dados que são retornados estão corretos. E normalmente não respondem a invocações fora daquele scope, dentro daquele domínio. Ou seja, se eu quiser ir buscar os dados no utilizador, verificar, por exemplo, se temos dois componentes. Um componente está responsável pela base de dados. O outro está responsável pelo registro utilizador. Não é? Eu posso testar esta funcionalidade de registro utilizador neste componente e para isso vou ter que fazer uma invocação na base de dados que me faz um select. Okay? Este select, vamos supor que temos aqui um módulo, este é o módulo, não é o final, pois a base de dados está aqui, é apenas o módulo que acede à base de dados. Se calhar este aqui, o select, nem foi o melhor nome, vamos fazer um get, para não confundir aqui o contexto. Get utilizador. Okay? Este método, uma vez que esta base de dados é um stub, porque ainda não está implementado, okay? Portanto, é um double, é um duplo para a base de dados, para o componente que depois interage com a base de dados, eu posso no get utilizador devolver sempre o mesmo JSON, ou seja, neste método lá dentro coloco um return com um JSON estático. Não vou buscar os dados de um utilizador específico. Ou seja, as respostas são enlatadas, é isso que quer dizer respostas enlatadas, ou seja, aquele stub não dá respostas para além do scope do domínio para o qual foi criado. Portanto, eu só posso testar os dados para um utilizador, aqui, e só vou devolver aqui na base de dados os dados do utilizador. Ok? Portanto, se eu quiser devolver os dados para outro utilizador, já não consigo. Portanto, nem faz sentido porque só tínhamos que implementar o código todo. Não é? Portanto, isto é um duplo, é um componente que representa o original. Nós não queremos implementar o original. Depois temos outros elementos. Temos os dummies. Os dummies são utilizados unicamente para preencher a lista de parâmetros. Portanto, nós temos uma função que queremos testar. Aliás, temos aqui uma função que queremos testar e essa não nos interessa o que é que vamos passar. Okay? No entanto, para testar esta função, há aqui objetos que eu vou ter que criar. Mas estes objetos que vamos passar, se tiverem um estado ou outro qualquer, é indiferente. Nós só vamos criá-los porque precisamos deles para testar a função. E aí criamos objetos, daí o nome dummy, são objetos que não têm conteúdo, não têm absolutamente nada. Lembram-se do end na plataforma de testes. O end é um objeto dummy, ele não tem um papel específico, tá? Ali é um marcador, ele tem que lá estar. Okay?
Portanto, não há uma implementação específica. Portanto, quando nós temos um cenário parecido com esse, em que temos que passar objetos, e não interessa que objetos são, temos é que passar os objetos, senão não conseguimos chamar a função. Nós passamos dummies. Depois temos aquilo que é chamado, tudo isto são duplos, ok? Temos aquilo que é chamado fakes. O que é um fake? O fake é uma implementação, funciona, no entanto, não tem o mesmo comportamento da definitiva. Por exemplo, imaginem que temos uma base de dados, o tal objeto que representa uma base de dados. Nós podemos até dar resposta a vários pedidos de dados do utilizador, no entanto, a base de dados física não existe. Temos, por exemplo, uma base de dados em memória, criamos um hashmap e criamos essa base de dados em memória que substitui depois o componente final. Um stub é um caso particular de um fake. Okay? A principal diferença entre um stub e um fake é que o stub é aplicado apenas no contexto da dependência. Mas de resto é um fake, não é? Um objeto falso que vai substituir o original e que vai dar respostas específicas. Não é? Portanto, alguma dúvida relativamente à diferença entre estes três? Portanto, dummy é só para preencher lista de parâmetros, são objetos que não têm nada lá dentro. O fake é um objeto que substitui o original, no entanto, a implementação é muito mais simples. Portanto, temos um hashmaps para representar uma base de dados, ou seja, não chegamos a implementar a lógica daquele componente final. E depois temos um stubs, que é um fake, mas é aplicado no contexto das dependências. Substituímos uma dependência quando temos uma hierarquia de componentes e damos respostas específicas para pedir invocações que nós fazemos a esse componente dependente. E ainda temos um último, que são os mocks. Os mocks são objetos. A diferença entre os mocks e os stubs está no tipo de invocação que nós fazemos e no tipo de verificação. Os stubs nos obrigam a invocar uma determinada interface, mas não estão muito focados na interface. Estão focados nos dados que nós vamos obter também dessa interface, principalmente nos dados que nós obtemos ou no comportamento que nós obtemos. Os mocks são muito mais simples do que os stubs. Os mocks são objetos também, tal como os stubs que substituem a versão definitiva do componente. No entanto, em vez de executar, por exemplo, vamos supor que temos aqui o get user. Sendo um stub, ele vai devolver um JSON estático. E nós aqui fazemos as verificações, vemos se o JSON corresponde àquilo que é esperado. No caso dos mocks, nós chamamos esta função e não estamos preocupados com o conteúdo. Portanto, esta função pode nem devolver nada. Pode devolver um JSON vazio. Aquilo que é importante é que seja registado que este componente chamou aquela função. Okay? Ou seja, nós temos aqui um substituto para a base de dados que vai registar a invocação de métodos por uma determinada ordem. E no final sabemos que se os métodos forem invocados na BD, este componente está correto. Portanto, nós aqui só fazemos registros de invocações. Por exemplo, no caso de um componente que envia, supondo que isto é um componente que envia e-mails, nós só vamos verificar se a função que envia o e-mail foi chamada pelo componente dependente, ou seja, não vamos verificar se o e-mail foi realmente enviado. Há aqui dúvidas relativamente à semântica. Isto é tudo a mesma coisa, só aquilo que muda são os cenários de utilização e a forma depois como implementamos o código. Há aqui alguma dúvida relativamente
há diferença entre a semântica destes duplos? Não? Vamos só fazer aqui uma brincadeira com isto. Portanto, vamos criar aqui um projeto. Então, temos aqui um projeto, vamos criar uma classe. Esta classe vai ser um componente. Componente, nunca se esqueça, um componente tem vários níveis de granularidade. Pode ser uma classe, que é o componente, é o nível de granularidade mais fino, mas podemos juntar componente com um package e isto continua a ser um componente. Ou mesmo juntar package e módulos, chamado de módulo, embora uma classe seja módulo, mas o artefacto módulo, por exemplo, do Java, onde agrupamos componentes no módulo. Há vários níveis de componentes. Vamos criar aqui uma classe. A classe pode ser, por exemplo, a classe pessoa. Okay? A famosa classe pessoa. Vamos pôr aqui string nome, string morada e já chega. E aqui colocamos o ID. Pronto, vamos aqui ao generate, getters and setters, temos a classe criada e vemos aqui um construtor. Okay, criamos a classe já criada. Agora vamos supor que a classe pessoa depende de outra classe qualquer. Vamos supor que para além da classe pessoa agora temos a classe e pode ser email. Gateway. Isto é a classe que permite enviar dados através do e-mail. Enviar um e-mail com os dados relacionados com um objeto. E aqui a classe Gateway pode ter aqui apenas métodos. Vou colocar aqui public send email. Ou melhor, vamos esquecer a classe email por enquanto. Vamos. Pode ser, pode ficar assim. Ainda é melhor também. Vamos colocar aqui void. Pode ser só isto. Ótimo, ainda é mais simples. Agora, como é que ligamos estas classes entre si? Ou seja, qual é a classe que está no nível mais acima e a classe que está no nível mais abaixo? Temos dois componentes aqui, não é? E então? Pessoa acima. Então, há respostas? Qual é a classe dependente? Se nós colocamos aqui na pessoa a referência para o email gateway, né? O que é que está no topo? Pessoa.
Eu acho pessoa tá- que o que está no topo é o e-mail. Não, neste caso Não. será. É a Qual é o que pessoa. depende de qual? A pessoa é que Pessoa. depende do Depende email, do do email. email gateway, não é? Ok. Então, se nós colocarmos a dependência aqui, portanto, a pessoa fica no topo, o email gateway fica em baixo. Ok? Então, mas o email gateway ainda não está implementado. Ou seja, nós ainda não implementámos este email gateway, mas queremos testar a pessoa. Ou seja, posso querer testar aqui, vamos criar aqui falta-nos aqui configurar o projeto. Já devia estar, onde é que isto está? JUnit. Vamos criar aqui os testes para a classe pessoa. Estamos para o Jupyter, vai ser mais rápido. Aqui está. Vamos aqui a API, onde é que ela anda? Fica na API agora. Oh, que treta! O senhor pode pesquisar por Jupyter 2.jpg. Pois é, eu não tenho aqui a outra referência de cabeça, também não sei. Mas se pesquisar por Jupyter 2.junity vai de encontro mais rápido. JUnity. Sim, Não, mas sim. ele devia estar aqui na API. Espera aí, deve estar aqui na API. Deve estar API. Eu não sei porque que esta treta não está integrada logo já no... Está a dizer assim, não é? JUnit só, sem o I. Foi aqui um I a mais. Pastor, mandei para o chat se for preciso. Vamos ver se já aparece aqui a API. Tens a referência lá? Está no chat, professor. Eu já meti uma referência no chat. Está ótimo. Pronto, vamos lá então. Onde é que nós estávamos? Estávamos aqui. Vamos criar um teste. Vamos colocar a teste pessoa. E aqui no teste pessoa vamos criar uma classe, um método, teste pessoa. E vamos supor que no construtor da pessoa nós queremos enviar um e-mail, ou seja, vamos ter que criar aqui uma gateway, até pode ser um e-mail, melhor criá-lo assim. Gateway igual a new email gateway e colocamos aqui gateway send email e vamos supor, agora temos aqui a string que está do outro lado, como é que ela está?
queremos enviar aqui, por exemplo, this.id mais this.node. Ou seja, sempre que for criado uma pessoa, os dados da pessoa são enviados para essa pessoa. Para isso vamos precisar aqui só de mais um campo. E aqui a mensagem, aqui o this.email. E agora vamos aqui e passamos o e-mail também. Agora, a gateway ainda não está criada. E nós queremos testar aqui na pessoa. Pessoa, P igual a new pessoa. Vamos adicionar aqui isto a um teste. E queremos testar a criação com... Quais são os parâmetros? São ID, nome e morada. E o e-mail. Ok. ID pode ser 1, morada, nome, dia, a morada Viseu e o e-mail xpto@gmail.com. Este é um teste que eu quero fazer à pessoa. No entanto, como o e-mail não está implementado, eu vou ter que arranjar um duplo. Não é? Como é que eu posso criar um duplo? Aliás, esta classe nem sequer devia estar criada, porque ela não está implementada. Como é que eu posso arranjar um duplo para isto? Vamos supor que esta própria classe passa a ser o duplo, porque não tem implementação, ela não tem aqui qualquer código. Então eu vou fazer aqui um refactor e vou colocar aqui no gateway stub. Okay? Este passa a ser o stub, que vai substituir a classe original. Para garantir que esta classe vai ter a mesma interface da classe final, o que é que eu posso fazer aqui? Ou seja, há um artefacto no Java e em muitas linguagens PO que nos permite alterar com facilidade a implementação de um determinado componente, numa classe, por exemplo. Qual é o artefacto? Isto não tem a ver com padrões de desenho, está bem? Tem a ver mesmo com o Java e as linguagens de programação PO. Qual é o artefacto que permite a nossa aplicação substituir um componente por outro, desde que respeite a mesma interface? Então, vocês estão aí ainda? Estão aí? Tchau. Estamos aqui. Não há respostas? Não me digam que não me conseguem responder esta questão. Vocês têm uma classe qualquer, só aqui muito rapidamente. Tem aqui uma classe que depende de outra. No entanto, esta classe que representa a dependência é volátil. Esta segunda classe pode ser substituída com frequência, ou a aplicação tem que ser desenhada para que ela
seja substituída. Vocês assumem à partida que eu posso ter que trocar este componente com alguma frequência. Ou seja, um componente que, por exemplo, vamos supor que é uma classe que representa o acesso à base de dados. E eu tenho uma implementação específica, por exemplo, deste componente para uma base de dados SQL, tenho outro para uma base de dados não SQL, tenho outro para uma base de dados GraphQL, tenho etc, etc. Eu quero trocar este componente com alguma frequência. Como é que eu implemento, como é que eu desenho a aplicação de forma a que este componente possa ser substituído com facilidade? Temos uma interface no meio. Uma classe abstrata. Okay. Uma classe abstrata ou uma interface. Aqui é o ideal até mesmo uma interface, porque eu não quero estar dependente de comportamento por defeito, não é? E depois a base de dados implementa essa interface. Não sei se aqui está a interface. Está aqui. Portanto, temos aqui a interface. Portanto, a dependência passa a ser sobre a interface e depois a base de dados implementa o... aqui eu apontei, agora preciso de outro. Implementa... a interface. Certo? Então, esta abordagem é fundamental para criar um stub, não é? Porquê? Porque nós vamos implementar um stub aqui, não é? Aqui vamos supor que seria este o exemplo, nós vamos implementar o stub e este stub depois seria substituído pela implementação final mesmo. Pela implementação final. Então o que é que eu tenho de fazer aqui? Fazer ou criar uma interface. Criar uma interface, exato. Portanto, criar uma interface, email gateway interface. Na interface temos isto. Certo? Sim. Se quisermos até generate certinho. Pronto. E aqui no send-email, se isto for um stub, o que é que o send-email tem que fazer? Se calhar nada, não é? Basicamente é suficiente até para a classe pessoa receber um ok quando isto acontece, não é? Agora vamos supor o seguinte cenário. Queremos testar. Isto pode tornar-se complexo. Porquê? Porque imaginem que queremos testar. Temos um outro construtor aqui. O que é que eu fiz aqui? Não recebe o e-mail, faço overloading, o construtor não inicializa isto e queremos testar aqui na pessoa. Sem e-mail. Já está uma mistura de inglês com português, não faz mal. Então queremos chamar aquele construtor, não é? E agora, o que é que nós temos que fazer para criar o teste? Isto agora já não tem nada a ver com o problema em si. É a ver como é que nós testamos aquele cenário. Temos que no override dar algum feedback, não tem e-mail ou assim. Não. Como é que eu escrevo? Acabem o teste. Isto não tem nada a ver com a integração. Tem a ver com como é que eu escrevo o teste.
a tentar ter, ou ele lança uma exceção e chamar o método do send email. Dizer que está à Então, espera de uma aqui estou exceção à ou qualquer espera coisa do de género, uma exceção, não é? Está aqui a por copiar exemplo. um exemplo. Pode ser aqui a exception, que é para não estar a criar exceções agora. O que é que falta aqui? Falta fechar isto. Ok. Então estamos aqui à espera de uma exceção, não é? Ok? Só que para isto funcionar, o que é que nós temos que fazer? Lançar a exceção no send email, se não tiver. Temos que lançá-la aqui, ou seja, já temos que alterar o nosso stub. Aí temos que colocar aqui if email igual esta, podemos fazer outra coisa. Igual a null. O ponteiro. Agora falta aqui fazer o handler. Então. Portanto, e já temos o teste a funcionar. Okay? Vamos aqui à pessoa. Aqui ele vai se queixar também por causa do handling. No send email tem que tirar o parâmetro email, não? O diz email, vai null, está bem, está. Não, é no de baixo. Neste aqui até pode depois fazer isto, que é para garantir que não temos chip. Pois, mas inicializá-la null. Pronto, chegamos aqui, testamos isto. Ainda está aqui um problema. Qual é o problema? Em cima, no teste de pessoa. Não, mas ele está-se a queixar aqui. No primeiro teste, é no primeiro teste. No new pessoa. Falta ali o... Não, falta, pois é. O declarar acesso à exceção. Portanto, vamos correr isto. Não é isto que eu queria. Ui, passou-se. Está a precisar de trocar de Mac. Ui. Não, eu acho que foi aqui mesmo o IntelliJ que bloqueou. Pô, que estranho. Olha aí um wipe. Ok. Portanto, já passou. Ok? Agora, quando eu tiver que implementar a versão final do Gateway Stub, eu posso fazê-lo fazendo o implemento da interface novamente, original, e posteriormente substituir um componente por outro. O que é que isto são as chamadas canned answers? São as respostas enlatadas. Porque nós temos que preparar os métodos para dar as respostas que o consumidor daquele método vai precisar. Neste caso, o pessoa só precisa de uma resposta específica para estes dois cenários. E o teste que nós estamos a fazer, e o tipo de teste, também vai condicionar aquilo que vamos colocar aqui dentro. Não é? Portanto, se nós não testássemos a situação em que o e-mail era passado a nulo, já não precisávamos de mexer neste código. Portanto, temos aqui dois componentes que interferem com aquilo com a complexidade do stub que nós vamos criar, com aquilo que vamos meter dentro do stub. Ok? Já agora, um outro cenário, vamos colocar aqui,
Vamos supor que eu agora tenho aqui, em vez de ter só isto, tenho aqui a pessoa, tenho código postal e tenho então email gateway. Portanto, tenho isto, tenho isto. O código postal aqui, vamos supor, faz parte aqui da assinatura. Mas não tem qualquer objetivo, ou seja, nós não vamos executar a funcionalidade que faz parte do código postal para efeitos de testes, ou seja, durante a fase isto é um teste de integração que nós estamos a fazer neste momento. No entanto, o código postal não tem um papel importante no teste de integração. Ok? Eu posso encaixar aqui o código postal, vamos passá-lo ali assim. Podemos passar só num deles, que é para não... pode ser neste aqui. Okay. Depois tem aqui, diz ponto, code igual a code. Ok, está criado. Eu agora vou ser obrigado a passar um parâmetro ali, não vou? Efeitos de teste. Aquele parâmetro não me interessa, não tem qualquer impacto para o meu objetivo final dos testes, para aquilo que eu estou a testar. Logo, posso colocar aqui qualquer coisa. Como é que eu dou este objeto? Lembram-se dos vários tipos de doubles? É um dummy. Sim. Portanto, é um parâmetro que não tem implementação, portanto, não tem um objetivo específico, para além de preencher uma lista de parâmetros. Okay? Portanto, é um marcador que lá está só para calar o compilador. Né? Então, temos aqui um dummy. Okay? Agora vamos à parte do... Vocês vão fazer uma ficha também com os stubs e os mocks, tem uma ficha também para isso. Mas só para consolidar. Ora são. Já está na hora. Já passaram 10 minutos, do meio e meio. Já. Está tudo bem. Mas a Estamos aula a gostar, acabava estamos a quando? gostar. A aula acabava quando? Meio-dia e meio. Pá, isto... Vamos É assim, completamente perdido. isto é non-stop. É completamente perdido. Então acabamos isto depois, porque a criação do mock obriga-nos ainda a perder mais 15 minutos. Está bem? Ok. Ok. Portanto, ficamos aqui temos aqui já um dummy e temos aqui um stub. Okay? O fake um stub é uma aplicação de um fake específico. Alguma questão relacionada com esta parte? Estamos esclarecidos. Sim, sim. É? Isto são só conceitos, ok? Mas são conceitos importantes quando nós fazemos testes de integração. Não há dúvidas? Não. Só O resto, pode pessoal? fornecer-nos este código. Depois, Sim, posso no Slack. facultar, mas se calhar acabo na próxima aula com os mocks e depois forneço o projeto completo. Ok. Está bem? Não há mais dúvidas? Não. Então vá, vamos ao tacho. Bom almoço. Vamos, Bom almoço, Bom pessoal. almoço. Então,
Tchau, bom almoço. Tchau, tchau.